Eu quero compartilhar com você um salmo bastante conhecido, e não é o Salmo 23, é o salmo que às vezes a gente chega em algumas casas, em algumas empresas, em alguns lugares, e a Bíblia sempre está aberta, às vezes a página já está amarelada, de tanto esse salmo está exposto, as páginas estarem expostas à luz, ao ambiente. Salmo de número 91. Eu tenho certeza que você já o conhece, e possivelmente a grande maioria dos que estão nos ouvindo agora já sabem esse salmo decoradamente. Eu quero me ater aos versículos 1 e 2, Salmos 91, 1 e 2, que diz assim a palavra do Senhor: Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direis do Senhor: Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, nele confiarei. A nossa oração é que Deus esteja aplicando essa palavra ao meu e ao teu coração, que pela soberania do Espírito de Deus, Ele coloque na minha vida e na tua vida a expressão da sua vontade, que Ele manifeste o seu querer nessa noite em nossas vidas. E eu quero pensar com você sobre o esconderijo do Altíssimo. Naturalmente, quando você conhece alguém, ou quando você vai a uma determinada loja ou empresa, e você precisa comprar alguma coisa, é de praxe que as pessoas perguntem o seu nome, os números dos seus documentos e, em algumas situações, o seu endereço. Onde você mora? Certa vez, perguntaram para Jesus: Jesus, onde você mora? E Jesus chamou os seus apóstolos e mostrou onde ele morava. Rabi, onde moras? Geralmente as pessoas perguntam onde nós moramos. E nós trazemos para dentro das nossas casas, para dentro das nossas residências, para dentro das nossas habitações, as pessoas que nos são muito queridas, as pessoas que nos são muito amadas. É possível que recebamos algumas pessoas que por vezes estão acompanhando alguns amigos nossos e colocamos essas pessoas para dentro da nossa casa porque estão na companhia de alguns amigos, de alguns entes queridos, mas essas pessoas não gozam do privilégio de passar muito tempo, de estar passando uma temporada dentro da nossa casa, a não ser que essas pessoas sejam pessoas que morem no nosso coração, pessoas em quem nós podemos confiar. Porque para essas pessoas habitarem em nossas casas, para que essas pessoas estejam residindo em nossas casas, elas precisam gozar do nosso afeto, precisam gozar da nossa confiança, da nossa simpatia, do nosso amor. Habitar é fazer morada, é referência ao lugar onde se mora. Quando nós dizemos a alguém, eu moro em determinado lugar, quando nós pedimos, por exemplo, alguma coisa, algum tipo de alimento, hoje é muito comum as pessoas pedirem alimento através do telefone, através dos meios de comunicação, as pessoas colocam o seu endereço e geralmente os entregadores de refeições pedem um ponto de referência. Onde você mora? E onde você mora é perto do quê? E geralmente você fala acerca de alguma coisa que está na cercania da sua habitação, da sua morada, alguma coisa que sirva de ponto de referência para facilitar o acesso das pessoas, para facilitar o acesso daquilo que você pediu ao endereço que você disponibilizou na hora do seu pedido. Vejamos o que diz o salmista: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Não são todas as pessoas, são aquela pessoa que mora no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Aquele que habita, aquele que tem residência, que mora no esconderijo do Altíssimo, aquele que recebeu do Senhor um endereço próprio e mora nesse endereço.
Esse esconderijo, queremos pensar como sendo o próprio coração de Deus. Queremos pensar não apenas como um lugar geográfico, mas como um lugar onde o próprio Deus expressa a sua vontade, expressa o seu amor, expressa a sua divindade, expressa o seu poder. Aquele que habita, aquele que está em Deus, aquele que está no esconderijo do Altíssimo, aquele que habita no coração de Deus, esse, diz a palavra de Deus, a sombra do Onipotente descansará. Talvez você já ouviu, aliás, com certeza você já ouviu, ou já falou, ou conhece a expressão, você mora no meu coração. Hoje é muito comum a gente fazer aquele símbolo, né, de um coração, que aliás é o logo da nossa igreja, duas mãos formando um coração, como que a demonstrar, eu amo você, você mora no meu coração. Aquele que pode ouvir de Deus, você mora no meu coração, esse está protegido pela sombra do Onipotente, do Deus Todo-Poderoso. Não apenas aquele que entra e sai, mas aquele que habita. Quando você tira determinado período de descanso, de férias, ou quando você faz uma viagem, você não está habitando naquele lugar, você não firma residência naquele lugar. Tanto que você diz, olha, de tanto a tanto eu estarei em tal lugar. Mas da sua residência, você não diz de tanto a tanto eu estou residindo em tal lugar, você diz eu moro em tal lugar. A palavra do Senhor fala de esconderijo do Altíssimo. O esconderijo é um lugar de refúgio. O esconderijo é um lugar de amparo, de proteção, é um lugar onde guarda-se aquilo que se tem valor. Possivelmente algumas pessoas têm dentro de casa um cofre. E quem tem um cofre, o que é que você guarda no cofre? Supostamente dinheiro, joias, papéis que representam valores, documentos importantes. Você não guarda dentro de um cofre coisas inúteis. Você só coloca dentro de um cofre aquilo que tem valor para você, aquilo que você quer que seja preservado, aquilo que você quer que tenha um quê de destaque dentre tantas outras coisas que você tem. A palavra do Senhor diz, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, no lugar secreto do próprio Deus. Às vezes Deus nos leva a lugares secretos, onde Ele revela aquilo que Ele tem de melhor, onde Ele revela o seu poder. E muitas vezes o lugar secreto em que Deus nos leva, o lugar em que Deus quer que estejamos habitando, o lugar em que Deus quer que estejamos formando moradia, e que nós estejamos morando, muitas vezes são lugares que nós não gostaríamos de ir. Por vezes Deus nos leva a lugares, no sentido de situações, permite-nos passar por situações que aparentemente nós não estamos protegidos, nós não estamos afugentados do perigo, não estamos distanciados do perigo. A palavra do Senhor diz, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Encontramos em alguns países, ou em vários países, no mundo afora, o Brasil mesmo é um celeiro de refugiados. Quantas pessoas nós recebemos de outras nações, essa pátria amada, Brasil, esse lugar de pessoas calorosas, de pessoas que amam o ser humano, de pessoas que compartilham o que têm e por vezes até o que não têm, pessoas que se esforçam ao máximo para fazerem de tudo para que aqueles que precisam de refúgio se sintam seguros ou seguros. O refúgio é um lugar onde se é aceito, recebido, protegido das perseguições. Existem algumas pessoas que vêm morar no Brasil porque sofreram perseguições políticas em seus países, ou sofreram perseguições raciais, ou sofreram perseguições religiosas, ou qualquer um outro tipo de perseguição.
E as pessoas pedem para serem refugiadas. Elas pedem: olha, a partir de agora nós queremos que vocês nos protejam, que vocês nos permitam viver aqui, que vocês nos abracem, que vocês nos livrem das chamadas perseguições, que vocês nos deem uma outra oportunidade de viver, que vocês nos ofereçam a oportunidade de sermos nós mesmos, sem o medo de sermos perseguidos. A palavra do Senhor diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor: Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, nele eu confiarei, porque o Senhor te recebe como refugiado. O Senhor te recebe para proteger você das perseguições. Ele não promete que você não vai passar perseguições. Aliás, a palavra de Deus diz em João 16:33, ele diz assim: no mundo vocês vão passar por aflições, no mundo vocês vão passar por perseguições, no mundo vocês vão passar por todo tipo de perseguições, mas ele diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, esse é protegido pelo próprio Deus, estará à sombra do Onipotente descansando. Deus não promete evitar os embates da vida. Deus não promete te retirar de toda e qualquer batalha. Deus promete, ao contrário, em meio às suas batalhas, em meio às suas dores, em meio às suas guerras, Deus promete te refugiar. Deus promete te segurar, te receber, te proteger. Deus promete ser uma cidadela forte, uma torre forte, uma torre de vigília. Ele promete ser aquele que olha para você com carinho, aquele que olha para você e diz: tu és meu, eu te comprei, eu te trouxe do reino das trevas para o reino da maravilhosa luz. A palavra do Senhor diz que o Senhor também é fortaleza daquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Direi do Senhor: Ele é o meu Deus, meu refúgio, a minha fortaleza. Nós entendemos fortaleza como um lugar forte, vigiado, protegido por armas e por homens. Um lugar protegido. Para alguém entrar numa fortaleza, ele precisa ter uma habilidade muito grande, ele precisa ter uma perspicácia enorme, ele precisa ter um projeto, ele precisa ter armas e ele precisa ter pessoas capacitadas, treinadas para vencer as barreiras que são colocadas diante de uma fortaleza. O que a palavra de Deus nos assegura é que quando estamos em Deus, quando moramos em Deus, quando fazemos parte do coração de Deus, quando estamos dentro do coração de Deus, quando fazemos aquilo que agrada ao Senhor, quando o nosso prazer está na lei do Senhor, e nessa lei meditamos de dia e de noite, quando nós somos forjados no nosso caráter cristão, quando somos preparados por Deus para fazermos coisas grandiosas no seu nome, quando somos usados por Deus para fazermos a diferença aqui na terra, nós começamos a perceber que nós somos vigiados por Deus, nós somos protegidos por Deus, e as armas que Deus usa para nos abençoar, para nos proteger, são armas infinitamente maiores do que aquelas armas que nós podemos colocar nas mãos dos homens. Deus te deu uma arma poderosa chamada de oração. O que você faz com esta arma? Deus te deu uma arma poderosa chamada Palavra de Deus. O que você faz com esta arma? O que você faz com a arma chamada comunhão com o Senhor? Quando o salmista diz: eu direi do Senhor que Ele é a minha fortaleza, é porque Ele já me muniu, Ele já colocou em mim armas imprescindíveis, infalíveis, armas com as quais eu posso lutar contra o reino das trevas, armas com as quais eu não preciso ter medo de nenhum tipo de inimigo, porque as armas são preparadas para as guerras,
Porém, toda guerra em que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo entrar, ele será mais do que vencedor em Cristo Jesus. Tem pessoas que estão lutando, por exemplo, contra uma enfermidade. Nos dias atuais, as pessoas estão passando por problemas não só físicos, mas também emocionais. Pessoas que adoeceram, foram impactadas por toda sorte de enfermidades, além do vírus que temos nos dias atuais, mas pessoas que também foram impactadas emocionalmente. Muitas pessoas, pela necessidade de estarem confinadas dentro da sua casa, pessoas que estão limitadas ao ambiente domiciliar, pessoas que começaram a sofrer problemas emocionais ou pessoas que começaram a crescer em seus problemas emocionais porque se sentiram como presas dentro da sua própria casa. Mas existem pessoas que estão presas também em algumas fortalezas que elas criam ou que elas criaram na sua imaginação. Pessoas que trazem para si um lugar de desânimo na sua mente, pessoas que trazem para si, pessoas que evocam a fraqueza o tempo todo, a desistência, o medo, pessoas que usam armas que não foram formadas ou forjadas pelo próprio Deus. Cada guerra tem um tipo de arma apropriada. Cada tipo de guerra requer um tipo de arma. Se a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, nós precisamos ter armas que nos habilitem a lutar no mundo espiritual. E aí onde entra o que diz o salmista: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, ele está protegido com a sombra do Onipotente. Ou seja, se porventura eu fizer sombra contra o púlpito, é porque existe por trás de mim, existe luminosidade, para que, sendo essa luminosidade projetada contra o meu corpo proteja a Bíblia, o púlpito, as coisas que estão diante de mim. O que o salmista diz é que nada pode atingir você sem que primeiro chegue no Todo-Poderoso, sem que primeiro tome como parâmetros a vida e a existência do Deus Todo-Poderoso. Direi do Senhor: Ele é o meu Deus, é o meu refúgio, a minha fortaleza, nele eu confiarei. Se eu estou protegido, se eu estou sob a sombra do Onipotente, é porque entre eu e aquilo que me agride, entre eu e aquilo que me é algo danoso, existe alguém que é o Deus Todo-Poderoso, e quando eu habito nele, quando eu estou no coração dele, quando eu faço parte dos planos dele, não tem como ser diferente, ele vai sempre me proteger. A Bíblia está cheia de exemplos infindos. A Bíblia está cheia de personagens que fizeram do Senhor a sua habitação. A Bíblia está cheia de homens e mulheres que deixaram tudo porque confiaram no poder e na palavra do Deus Todo-Poderoso. A Bíblia está cheia de homens e mulheres que resolveram ser obedientes ao Senhor. E à medida em que foram obedientes ao Senhor, eles descobriram que eles estavam escondidos no esconderijo do Altíssimo. Geralmente, quando as pessoas se escondem, você já esteve escondido de alguém ou de alguma situação? Geralmente, quando nós fazemos alguma coisa errada ou quando nós não queremos contactar com determinada pessoa ou determinada situação, geralmente nós utilizamos o artifício da fuga. É natural do ser humano fugir para evitar o embate. Em algumas situações é possível, em outras é imprescindível que se esteja enfrentando o grande, o gigante, o terrível, os adversários, as coisas que porventura sujam
contra a nossa vida, que surjam como batalhas, que se levantem como frentes de batalha contra as nossas próprias vidas. Sabendo que nós somos vigiados e protegidos por armas espirituais, nós temos uma arma que é infalível. O próprio Jesus falou para os seus discípulos, quando ele disse: olha, eu não vou deixar vocês órfãos, mas eu vou para o Pai, e eu vou mandar o Espírito Santo, o Espírito de verdade, aquele Espírito de quem João Batista havia falado: eu estou batizando vocês com água, mas depois de mim vem um que há de batizar vocês com o Espírito Santo. Há de vir um que vai fazer de vocês alguém diferenciado, vai fazer de vocês um povo exclusivo, um povo seu, chamado pelo seu nome, um povo adestrado para a guerra, um povo preparado para lutar. Não existe vitória sem luta. E aquele que habita no esconderijo do Altíssimo precisa estar ciente que cada dia ele tem um embate, cada dia ele tem uma luta, cada dia ele tem uma guerra. No popular, cada dia ele mata um leão. Cada dia ele se levanta contra tudo que se levanta na sua vida, contra tudo que se levanta contra o seu Deus. Assim como Davi, que lutou contra o gigante, Deus poderia ter matado Golias. Deus poderia ter dado uma cãibra na perna de Golias, Deus poderia fazer Golias tropeçar, bater com a cabeça na pedra, morrer. Mas Deus preferiu que o próprio Davi lutasse contra Golias. Sabe por quê? Porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, aquele que está protegido pelo Altíssimo, aquele que está em plena comunhão com Deus Todo-Poderoso, ele precisa sim sair à guerra, ele precisa sim lutar, ele precisa lograr êxito, porque é lutando que ele começa a ver que as forças que lhe trouxeram a vitória não são forças suficientemente suas, mas foram forças advindas do próprio Deus, foram forças reveladas pelo próprio poder do Senhor, foram forças sobrenaturais, forças que nos levam a crer, forças que nos levam a falar, coisas que nos levam a fazer, de acordo com a grandeza do Senhor. O salmista, ele diz assim: eu vou dizer acerca do Senhor, Ele é o meu Deus, Ele é o meu refúgio, Ele é a minha fortaleza, e nele eu confiarei. Em outras palavras, Ele é o Deus todo confiável. Quando Deus permitia você passar por um momento de embates, de lutas, de guerras, Deus nunca vai te mandar para uma batalha, Deus nunca vai te mandar para uma guerra e deixar você sozinho na batalha, deixar você morrer na batalha. Quando por vezes morremos nas batalhas é porque nós fomos sozinhos, porque foram lutas nossas, foram escolhas nossas. Me mostre uma vez sequer que o exército de Deus, que o povo de Israel saiu debaixo da bênção do Senhor para um grande embate e esse povo não logrou êxito. Davi contra Golias, Gideão com apenas 300 homens. Deus não precisa de números, Deus precisa que pessoas que habitem, pessoas que firmem residência no caráter de Deus, pessoas que morem na palavra de Deus, pessoas que façam da palavra de Deus o seu modo próprio de prazer, de pensar, de falar, de agir, de respirar, pessoas que respirem a atmosfera divina, pessoas que morem no esconderijo do Altíssimo, pessoas que estejam com medo não dos embates, mas com medo de sair de debaixo da sombra do Todo-Poderoso, pessoas cujo medo seja apenas pecar contra Deus, pessoas que tenham o propósito de temer simplesmente aquilo que nos afasta da presença de Deus, pessoas que têm prazer em fazer dele a sua habitação, descobrem que Deus é o Deus todo confiável. Nele eu confiarei.
Você já viu que toda casa, ou quase toda casa, tem uma chave. E para que serve a sua chave? Naturalmente para fechar e te dar proteção. Algumas chaves são tão fracas, algumas fechaduras são tão fracas, que se alguém empurrar a porta abre. Outras são verdadeiras muralhas. Pessoas que têm, às vezes, 2, 3 fechaduras na própria porta, colocam travessões na porta, pessoas que fortalecem ferrolhos especiais em cima e embaixo, e a porta parece muito mais uma parede, cria uma resistência. A palavra do Senhor diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Se você habita no esconderijo do Altíssimo, não tem ladrão que possa entrar por essa porta, não tem ninguém que possa empurrar essa porta, não tem ninguém que possa destruir essa porta. Se você faz do Altíssimo a sua habitação, você está totalmente seguro na presença do Deus que é totalmente confiável. Mas eu quero concluir. A palavra do Senhor nos diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Por vezes você sai do seu trabalho e você se dirige à sua casa como sendo o lugar de repouso. Você sai dos seus afazeres e você retorna para o seu lar como o lugar em que você pode descansar, onde você pode estar à vontade. É exatamente isso que diz a palavra de Deus: quem habita no esconderijo do Altíssimo pode descansar, porque o seu Deus, Ele é todo poderoso, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós, diz a palavra de Deus. E para concluir, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Certa vez, nós estivemos em uma cidade interiorana, visitando uma determinada missionária. Eu me lembro que nós estávamos em um grupo, algumas pessoas aqui da CIB, e quando de repente eu percebi que alguém tinha saído depois do almoço, pegou uma esteira e foi para uma praça debaixo de uma árvore, botou a esteira e deitou ali para descansar. E eu perguntei àquela pessoa: você não tem medo de deitar numa praça, debaixo de uma árvore, e ficar praticamente exposto? A sombra era convidativa, o lugar era tranquilo, era uma cidade pequena. E a pessoa me respondeu o seguinte: aqui ninguém me conhece, aqui eu estou tranquilo, aqui eu sou apenas mais um. Olha a tranquilidade quando a gente está num lugar. Você já viu que quando você conhece a sua cidade, você conhece os lugares que oferecem perigo, você evita passar por esses lugares. E às vezes você chega numa outra cidade, está visitando essa cidade, você anda por lugares que os moradores não andariam, mas você anda por esses lugares porque você não conhece o perigo. Você se sente seguro. Esse irmão se sentiu seguro num lugar que era desconhecido. Agora você pode se sentir muito mais seguro em um lugar que é totalmente conhecido por aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Se o esconderijo do Altíssimo, se o coração do Pai é o lugar da tua habitação, Ele é o seu Deus forte, o seu refúgio, a sua fortaleza, e nele você pode confiar. Baixe a sua cabeça e fale com Ele. Nele você pode confiar. Ele é o seu Deus. Ele é o Deus sobre quem você pode lançar toda a sua ansiedade, os seus desejos, suas necessidades. Ele é o Deus Todo-Poderoso, é aquele Deus que te conhece, aquele Deus que sabe do seu cansaço. Quando você chega em casa cansado, a sua cama já sabe do seu cansaço, a sua família já conhece o seu cansaço. Quando você chega para descansar, chegue diante do Senhor para descansar.
coloque o seu fardo diante dele, coloque a sua necessidade diante dele. Antes de você falar, ele já conhece o que está no seu coração. Mas faça do Altíssimo a tua habitação. Deixa eu orar por você. Maravilhoso Deus e eterno Pai. Senhor, na grandeza do teu amor, para a honra e glória do teu santo nome, toma em tuas mãos, Senhor, cada pessoa que está falando contigo agora. Pessoas que estão lutando, pessoas que estão cansadas, pessoas que estão sobrecarregadas, pessoas que estão passando por momentos difíceis, em nome de Jesus. No nome santo de Jesus, coloca a tua mão de poder, porque tu és a habitação do nosso espírito. Tu és, ó Deus, aquele em quem nós nos refugiamos. Tu és aquele que nos protege, tu és aquele que te agradas das nossas vidas, tu és aquele que mesmo em meio aos nossos imerecimentos, tu nos resgataste das trevas para a tua maravilhosa luz. Por isso, Senhor, vai agora nesta casa, neste lar. Senhor, repreende em nome de Jesus toda incerteza. Repreende, ó Deus, tudo que não glorifique o teu santo nome. Repreende a dúvida, repreende a dor, repreende, ó Deus, o medo, pois que tu és o refúgio, a fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia, na hora da tribulação. Toda glória, toda honra, todo louvor nós entregamos a ti e o fazemos em nome de Jesus. Amém e amém. Pessoal, queria que você se inscrevesse no nosso canal @CibDuque de Caxias aqui no YouTube e que você pudesse curtir os vídeos. Toda vez que você curte o nosso vídeo ou você compartilha o vídeo, o YouTube entende que as pessoas estão gostando do conteúdo, então ele vai começar a sugerir que as pessoas assistam esse conteúdo. Quando você compartilha esse vídeo, compartilha esse link, curte a página, se inscreve no canal, você está evangelizando, porque é uma forma desse vídeo chegar em outras pessoas. Nós temos tido muitos testemunhos sobre isso. Então, queria incentivar você a se inscrever no canal aqui embaixo rapidinho e curtir o vídeo. Deus abençoe você.